É isso aí, galera. Boa noite. Estamos começando mais um programa Bastidores FC. Hoje, dia 17/11 de 2025. Estamos ao vivo. Você que está chegando agora, compartilhando aí, mandando também aí o seu alô aqui na nossa live, no nosso programa. Enfim, né? Começar o programa feliz, graças a Deus. Obrigado. Não dormimos, passamos bem o final de semana. Santos campeão paulista sub-20. Nossa, sem palavras. Muito bem, muito feliz. Estavam precisando, né? Espero, vamos ver até quando vai durar essa nossa felicidade. Boa noite, quero dar meu destaque inicial. O Santos que venceu o Palmeiras por 1-0. O Santos que venceu o Palmeiras na raça, né? O Santos que venceu por causa da torcida, a torcida que cantou os 90 minutos, né? Um Santos que a gente viu que, por mais que os jogadores sejam limitadíssimos, alguns deles a gente sabe que tem condições apenas de jogar uma Série B, mas ralaram lá, deram o máximo de si dentro de campo e o Santos conseguiu achar aquele gol no finalzinho em cima do Palmeiras, onde agora, como eu falei, que o Santos tinha a obrigação de vencer o Palmeiras, com todo respeito ao time do Palmeiras, mas em caso o Santos tem que vencer para não cair. É a mesma coisa do Mirassol. É obrigação vencer o Mirassol, né? E quem sabe aí já conseguir ganhando do Mirassol, ir lá para Porto Alegre, e se caso vencer o Inter, aí a gente já pode sonhar com a saída da zona de rebaixamento e dificilmente o Santos cairá. Esse é meu ver. O Santos ganhando 3 jogos, né? Ganhou do Palmeiras, ganhando do Mirassol, ganhando do Inter. O Santos se livra de vez, essa é a minha opinião. Espero, se Deus quiser. Boa noite, João, tudo bem? Seu destaque inicial. Boa noite, Mário Simino. Boa noite, Marcel. Boa noite, Denis. E boa noite, amigos do chat. É uma vitória importante para lavar a alma, dar uma tranquilidade, porque o Santos, enfim, terminou o primeiro turno e saiu da zona. Mas a guerra não foi vencida. Estamos vencendo batalha a batalha. A próxima é o Mirassol. É isso aí, 19h34. Agradecer aí a audiência, mais de 160 pessoas participando, obrigado. Vamos compartilhar. Marcel, estava sumido, hein, Marcel? Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. É. Boa noite, Denis. Boa noite, JV. Boa noite, Clóvis. Tudo bom? Bom, uma semana diferente, né, aí para nós santistas, porque já está ficando atípico o Santos ganhar, infelizmente, mas brincadeiras à parte, aí uma semana começa leve, né? Esperamos aí que o Santos consiga fazer uma coisa que não conseguiu fazer durante esse campeonato inteiro, né? Depois de um bom jogo, fazer outro bom jogo e vencer, né? Porque a gente tem aí uma memória, né, recente, né, de fazer bons jogos contra Cruzeiro, perder logo em seguida. Flamengo, perder logo em seguida. E contra o Corinthians e também perder logo em seguida. E vitória e derrotas contundentes, né? Então aí a gente espera o Mirassol Masa Negra do Santos e espero que isso mude agora, né? Então espero que o Santos entre com uma postura diferente, o Santos consiga aí encaminhar a sua permanência na Série A, né? Se o Santos ganhar do Mirassol, eu acredito que já está 99% na permanência garantida. Jogo, fazer outro. Boa noite, Clóvis Simino. Seja bem-vindo, né, novamente aí com a gente participando do Bastidores FC. Seu destaque inicial, o que você achou do jogo? Você acha também que o Marcel falou aí, o Santos ganhar do Mirassol não cai mais? Boa tarde, Denis. Boa noite, Denis. Boa noite, João, Marcel, todos os que estão nos seguindo. Olha, Denis, já de alguns jogos, digamos assim, eu já acredito, né, que o Santos não vai cair. E não vai cair por conta não da sua competência, mas da incompetência dos 4 que estão desesperados para cair. Acho que essa vitória contra o Palmeiras foi fundamental nas pretensões,
porque eu, fazendo assim uma conta mais ou menos de expectativa, de resultados e coisa e tal, eu imagino que quem fizer 41 pontos está fora do rebaixamento. 40 pontos vai cair, 41 tem chance de não cair. Então, segundo essa minha expectativa, eu imagino que o Santos precise de uma vitória e de 2 empates. Se essa vitória vier contra o Internacional, então, amém, como diria Neymar pai, né? Mas se ela não vier contra o Inter, vier contra o Sport ou vier contra o próprio Mirassol, é a mesma coisa, tá? Acho que os adversários... O Santos tem 3 jogos em casa, né? Assim como o Santos tem 3 jogos em casa, o Vitória tem 3 jogos fora e o Internacional tem 3 jogos fora também. E se você for ver a tabela de cada um deles, eles têm mais dificuldades do que nós contra os adversários. Então, eu, diante dessa expectativa, acho que o Santos, felizmente, já está no rumo de feliz 2026, né? E vamos aguardar os desdobramentos das notícias das últimas horas, né, para saber o que vai acontecer no Santos, né? Eu acho que questão de rebaixamento, eu acho que a gente pode dormir sossegado. Um abraço a todos. 19 horas 38 minutos. Eu não sei, viu? Eu fico com medo porque o Santos poderia ter jogado assim, como jogou contra o Palmeiras, pelo menos ter jogado contra o Fortaleza, contra o próprio Vitória. Eu acho que o Santos já teria escapado. É isso que não dá para entender, essa oscilação do Santos. É clássico. Que nem vamos falar sobre um tema aqui, depois eu vou deixando vocês aí, ou comentando, eu dou uma saída, né, que a gente faz o compartilhamento. O programa ao vivo é assim mesmo, né? A gente tem que compartilhar, né, o quanto a gente puder levar para o torcedor do Santos, do Brasil e do mundo, né, que a gente tem, graças a Deus, aí bastante torcedores de todo o Brasil, até fora também. Então, é gratificante isso e agradeço, ainda mais por ser no Facebook apenas, né? Depois a gente retransmite no YouTube, mas a audiência é boa, graças a Deus. A questão quero saber a opinião de vocês, né, sobre a questão lá aquele camarote, né, onde eu falo de torcedores Nutella do Santos, né? Uso esse termo porque eu acho que ali deveria ser mesmo de pressão. Eu acho que o que fizeram, né, a torcida pediu o presidente deixar ficar ali. Eu acho que deveria ter todos os jogos. Eu acho que não tem que vir ninguém da CBF, nem tem o porquê. Se o Santos perder ali a oportunidade de manter o torcedor ali, esse é meu pensamento. Porque a CBF proibiu, alguém proibiu, eu vou te falar, é uma palhaçada mesmo, e o Santos não tem moral com ninguém, porque é o campo do Santos, ninguém vai agredir, é uma parte que até os Nutellas ali, que ficam ali, eles podem muito bem também gritar, só que eles não gritam, e o Santos precisa voltar a ter aquele ambiente hostil. Claro, a gente quer paz, não quer briga, mas tem que mostrar que aqui na Vila é o caldeirão mesmo, é um verdadeiro inferno, né? Então é isso que o Santos precisa colocar e mostrar para o adversário, que vai chegar aqui e vai sofrer sim do lado do banco de reserva, vai ser xingado, vai ser hostilizado, não vai ser ameaçado briga, vai ser cuspir ou jogar coisa, não, eu sou contra. Eu acho que assim, é perturbar a mente do jogador, é testar o psicológico dele. É isso que está precisando, no meu ver, dos adversários. Para eles chegarem aqui e falar assim, puta, vai ter uns 30 torcedores ali buzinando o jogo todo, entendeu? Tirar mesmo eles da paciência deles, entendeu? Claro que pode acontecer de pegar um jogo, um clássico, e ter uma confusão. Pode um jogador ir lá, reagir, jogar uma água, e os torcedores invadir? Pode. Mas é um risco que o Santos vai passar. Mas eu acho que tem que ter esse ambiente hostil, sim, sem violência, mas pressionar, entrar na mente dos jogadores. Eles são bons? Eles têm psicólogos? Tem. Então vamos ver se eles estão bem mesmo
com a parte psicológica quando a torcida chegar em cima. Não é isso, Marcel, Cimino, João? Opinião de vocês. Bom, eu entendi a sua colocação. Eu acho realmente que depois que colocaram os vidros ali, principalmente mais embaixo, né, piorou muito esse para nós, né, esse clima de caldeirão, aquela pressão realmente que acontecia ali quando era alambrado. Antigamente ficava uma galera ali chata, né, que para nós é benéfico, e isso com certeza piorou, e porque esses vidros ali são fechados, então o som de quem está ali nos camarotes não incomoda nada. Então eu acho que deveria haver, já me falaram que é proibido também, né? Então eu não sei o que acontece, qual proibição é essa, se teria como reverter isso, mas depois que colocaram os vidros, realmente mudou muita coisa ali no clima, não só no térreo, né, toda a relação ali da vila. Depois que colocaram aquele vidro, o vidro não permite tanto que o som reverbere tanto, né? Então eu acho que deveriam dar uma estudada melhor nisso para voltar aquele clima, aquele barulho mais intenso, né, da torcida. Bom, voltando aqui, a gente falando disso tudo, até o Cimino e Marcel, o Musetti no UOL, saiu uma matéria que o Santos está falando argumentando a ação dos policiais, né? Por que eles agiram desta forma com aqueles torcedores que estavam ali, que não era para ter agido daquele uso, né? Da palavra, né? Daquele tom, né? Agora, a gente é ríspido, né? Pode falar, Marcelo. A truculência, né? Exato. Aí ficou uma imagem forte, né? Agora eu quero pegar com vocês, enquanto o Denis tem uma queda. É o seguinte: o Santos venceu uma batalha, mas tem outras batalhas pela frente. E se a gente for observar os caminhos dos times, né, até o final do campeonato, você vê que o do Santos é o mais tranquilo teoricamente, porque o Inter vai pegar muita pedreira, e isso pode beneficiar o Santos também. Na concepção de vocês, qual dos times tem o caminho que leva mais fortemente à Série B? Por favor, Marcelo. Eu acho que os que estão embaixo mesmo, abaixo do Santos agora, eles têm a vida muito mais difícil, né? Assim, nós sabemos historicamente, já recentemente, que o Santos às vezes se complica sozinho. Para nós é simples, é olhar aqui, olhar os jogos da Vila e o Santos fazer a lição de casa e vencer esses jogos e conseguir ficar na primeira divisão. Para o Internacional também, faltam matematicamente até mais fácil para o Inter, né? Conquistar poucos pontos e ficar. Então, assim, eu acho que os 4 últimos, o Sport já caiu, eu acho que tem grandes chances do Santos chegar contra o Juventude, e o Juventude já ter caído também. Eu tô torcendo muito para isso, né? O Santos já vai pegar o Sport rebaixado, já pode pegar o Juventude rebaixado e de repente, né? Vamos torcer aí que o Internacional consiga ganhar o próximo jogo e de repente até abra as pernas para o Santos, né? Para tentar derrubar o Juventude, isso aí é sempre muito interessante, né? O único que nunca fez isso foi o Santos, né? Que não derrubou o Palmeiras quando teve a chance. Enfim. Mas eu acho que o Santos tem a vida mais tranquila e os 4 que estão lá embaixo vão cair mesmo. Olha, é o seguinte, primeiro a respeito daquele ambiente que foi criado ali nos camarotes, eu só acho o seguinte, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, se a gente fizer isso com os adversários, a gente depois não vai poder reclamar quando joga em São Januário, quando joga não sei aonde, lá em Recife, em Porto Alegre. A gente não vai poder, contra o Atlético Paranaense, a gente não vai poder reclamar. Vamos ter que ficar quietinhos, aguentar, né?
Agora, eu acho, por exemplo, tem modos inteligentes de perturbar o ambiente, digamos assim. Eu, há um tempo atrás, eu gostava de ir ao campo do Nacional Atlético Clube aqui da capital, aos sábados à tarde, que sempre tinha um joguinho ali para assistir, e eu, como eu gosto de futebol, eu ia ali. E aí, vinha muito jogo. Eu me lembro muito dos jogos quando vinha o Sertãozinho jogar, e o treinador era o José Carlos Serrão. José Carlos Serrão foi um ex-jogador do São Paulo da década de 70, que em 74 ele perdeu um pênalti numa final de Libertadores. E aí, o cara mal entrava em campo, eu ficava atrás do banco do Sertãozinho e ficava, mas por que você não deixou o Pedro Rocha bater aquele pênalti? Por que você foi querer bater? Eu tirava o sujeito do sério. Eu tirava o tal do Zé Carlos Serrão do sério. O cara chamava a polícia vinha um representante, tal. Os caras me tiravam ali de trás do banco. E eu não fazia nada, não jogava água, não fazia nada. Só falava 2, 3 coisas que tiravam os caras do sério. Acho que, né, existem modos e modos de se perturbar ali o ambiente atrás do banco. Agora, quanto à sequência, eu acho que nós não temos que analisar de uma maneira vertical. Vertical, que eu digo, é analisar os jogos que faltam para o Santos, os jogos que faltam para o Inter, para o Vitória, para o Fortaleza e coisa e tal. Nós temos que analisar de modo horizontal. O que é horizontal? É rodada a rodada. Por exemplo, o Santos ganhou agora do Palmeiras, existe um clima de euforia, talvez exagerada, mas existe um clima de euforia que não existia semana passada. Então, quando você analisava a tabela, os adversários de cada um na semana passada, a gente já via com pessimismo esses 2 jogos, Palmeiras, Mirassol, coisa e tal. Hoje já tem gente que fala que existe possibilidade do Santos ganhar do Mirassol, e eu acredito também. Tá? Então, nós temos que analisar rodada a rodada. E a rodada, a gente vai ver lá que o Inter tem 3 jogos fora, um jogo contra o Ceará dificílimo, né? Jogo contra o São Paulo na Vila, assim como o Juventude vai jogar contra o São Paulo na Vila. O Inter vai jogar contra o Vasco em São Januário, entendeu? Então, precisa ver em que ponto da tabela cada time vai estar nessa sequência de jogos. Então, por isso que eu fiz fiz um estudo aí que me garante que, de uma forma ou de outra, eu tenho praticamente a certeza que o Santos, além de não cair, o time que vai ser rebaixado vai fazer no máximo 40 pontos. Então último... já pode comprar picanha, Simino? Já pode comprar picanha, Simino? Esse discurso de picanha e cervejinha é complicado, né, Dani? Bem complicado, mas tudo bem, né? Eu entendo, é por aí mesmo. Concordo com você. Mas acho que esse ano aqui a gente foi aprovado pelo Conselho de Classe, digamos assim, né? Você é do tempo que era aprovado pelo Conselho de Classe? Oi? Você é do tempo que havia aprovação pelo Conselho de Classe? Tinha lá primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Aí no quinto era o Conselho que decidia se você tivesse uma nota. Era bem legal. Ainda bem que não é o Conselho do Santos que decide, né? Ainda bem, graças a Deus, né? Graças a Deus. Oremos. Porque se for depender do Conselho do Santos, o pessoal no dia seguinte... Pô, Denis, no dia seguinte daquela live lá, choveu mensagens. Choveu um monte de gente. Um monte de gente chorando no meu celular. Maldonado que está falando. Fique tranquilo. A matemática do Simino é Andrés Rueda Garcia. É isso aí. O Aldo sabe muito bem. Vamos dar risada hoje, né? Denis. Deixa eu só pegar aqui, João, rapidinho. Vou colocar. Não, só para não fugir do assunto que o Simino falou, eu vou colocar o teu já. A questão que eu falei, que eu acho assim, que
é legal a pressão da torcida em cima. Ah, mas nos outros times vão fazer igual também a torcida. Mas se você vai no Allianz, a torcida não vai conseguir chegar perto dos jogadores. Então vê os jogos que o Santos falta jogar. Juventude fora, quem mais? Não, tô dizendo, Vai ter a tela, na tela que eu estou criar. pedindo, o Denis tem todos os jogos. Deixa eu só concluir o que o Cimino falou sobre a pressão de criar um clima chato dos torcedores depois. Por exemplo, no Allianz Parque, se o Santos for jogar lá, quando for jogar, o torcedor do Palmeiras vai fazer pressão. Vai ter que fazer pressão à distância, porque não tem o privilégio que o Santos tem coladinho com o banco de reserva. No Corinthians também não dá. É um pouquinho perto, mas é como fosse quem está lá em cima, naquela parte da social. No São Paulo piorou, que é tudo muito longe. Então, assim, se o Santos criar isso, principalmente contra o São Paulo, Palmeiras e Corinthians, isso é excelente, porque essas três equipes não conseguem ter a mesma atmosfera, a mesma aproximação que o Santos tem. Essa é a minha opinião. Né? Eu acho que é válido. Vamos ver o que o João vai colocar aí na tela. Vamos lá. Bora, João. Não, o esporte já era, né? Abre o microfone, João. Aí o Fortaleza, que é o 19º, vai visitar o Bahia, visitar o Red Bull, vai receber o Galo, tá? E Corinthians também. E depois, no último jogo, é o Botafogo. Ou seja, 3 jogos fora. Tá. O Juventude vai receber o Cruzeiro, vem para São Paulo, enfrenta o Tricolor. Santos. O jogo vai ser em Santos. Não, o Juventude, estou falando. Então, Juventude de São Paulo vai ser na Vila. Desculpa, é que o Morumbi vai estar com show. Depois recebe o Bahia, vai receber o Santos e visita o Corinthians. Certo. Vai pegar os 3 grandes de São Paulo. Vai ter parada dura também, vai pegar o Cruzeiro, que é o 3º colocado. O Vitória, né? Ele tem o Red Bull Bragantino, tem o Palmeiras, tem o Sport, que já está morto, mas ainda tem o Mirassol e São Paulo. O Santos é o Mirassol, depois é o Inter, é o Sport, que já está morto provavelmente, o Juventude e termina com o Cruzeiro. O Inter vai pegar o Ceará, né, que está brigando por algo na tabela. Vai ter o Santos, que a gente pode falar que é jogo de 6 pontos. Vai para São Januário, vem para Vila Belmiro para enfrentar o São Paulo e depois vai receber o Red Bull. Quer dizer, não tem parada tranquila para ninguém. A tabela mais fácil, entre aspas, teoricamente, é a do Santos. Mas essa conta tá errada, né, João? Porque tá marcando quantos por cento pro Inter e quantos por cento pro Santos? Então, mas eu sei, mas teoricamente, a tabela do Santos é mais fácil. Sim. Eu peguei aqui, esses números, ignora, é só isso daqui, só os jogos, só os clubes. Pode tirar? Pode tirar. Entendeu? Se vocês forem olhar pela lógica, a tabela do Inter hoje é mais complicada. Vocês procuraram saber como que está o ambiente lá em Porto Alegre? Porque o ambiente também... Porque o Inter ele vem em decadente. E o próprio Baldasso já falou isso. Todos eles estão desesperados. Toda a mídia colorada está desesperada pela situação do Inter. Assim, eu concordo com você, assumindo o que você falou, que 40 pontos ali,
O Vitória talvez chegue a 41 e olhe lá. Mas o Vitória não passa de 41 pontos. Então, assim, se o Santos chegar aos 42, tá salvo tranquilamente. Então, eu acho que o Inter, gente, ainda vai surpreender. Oi. Um pouquinho com a câmera que tá sumindo o teu rosto. É que a câmera do Marcel hoje tá de... Não tá legal. A câmera não tá legal. E aí, pela pontuação, realmente, eu acho que a tabela dos times aí tá bem complicada, né, para quem tá embaixo. E eu acho ainda, gente, que o Inter, pelo elenco que o Inter tem, ainda vai surpreender e vai conseguir pontos contra o Ceará e contra o Vasco, principalmente. O Vasco, gente, se vocês separarem também, o Vasco nos últimos jogos já entregou, já. Não tem mais o que fazer no campeonato, então eles estão ali cumprindo tabela. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o Inter escapa. Eu vou torcer até para o Inter ganhar o próximo jogo do Ceará, inclusive. Pode ser que alguém ache até, não, o que ele está falando? Pode ser uma loucura. Não, eu quero que o Inter jogue leve contra o Santos. Que ganhe contra o Ceará e jogue mais tranquilo contra o Santos. Porque, né, por incrível que pareça, né, às vezes lá a gente sabe que já aconteceram catástrofes lá no Beira-Rio, né, contra o Santos. Então, eu prefiro que o Inter já... não precisa nem lembrar. Não precisava lembrar. E é isso, eu acho que a tabela desse pessoal que está embaixo está muito difícil, eu concordo com o Simino. 40, 41 pontos no máximo ali o Vitória chega, e aí o Santos fazer a parte dele. Acho que esse é o grande problema, né? O Santos fazer a sua parte, né? Olha, eu acho que nós não... Desculpa te cortar, eu acho que nós não contávamos assim muito com a vitória. A gente estava mais com um olhar mais pessimista, como o Simino falou até agora há pouco. Talvez, né, Marcel? Contra o Palmeiras, né? Porque a gente sabe também que o Santos depende muito dele. E aí vamos ver se a gente quebra essa sina, né? De fazer um bom jogo e fazer um péssimo logo em seguida. Vamos ver se a gente... Cara, eu vou até falar assim... Putz, eu não vou ficar nem chateado se o Santos, por acaso, empatar com o Mirassol, né? Obviamente, eu quero a vitória, mas, cara... Pontuar contra o Mirassol já tá ok. É isso aí. 19 horas e 59 minutos. Quero agradecer aí a audiência, o Reginaldo Figueiredo, lá de Moarama, do Paraná, o Eduardo Batista. Mandem a cidade de vocês, Aldo Neto. Muita gente mandando aqui. Celso Leite, obrigado pela audiência. Estou tentando ver todo mundo tentando ver todo mundo aqui. Tem um rapaz de Guiana Francesa também que mandou mensagem aqui. Deixa eu ver se eu acho, para pegar o nome dele, agradecer pela audiência, como eu falei para vocês, né? A gente tem audiência aí de todo. Também tem o Rafael Carvalho, que está com a gente aqui, obrigado pela audiência. Donizete Lourenço, Pablo Fuziel, ó, ele está lá na Guiana Francesa. Um abraço, obrigado pela audiência, bastante gente aí participando. Quem mais? Vamos ver aqui. O Reginaldo de Morama, aqui a Maria Aparecida, Portugal, boa noite a todos, obrigado pela audiência também. Muita gente aqui, ó. O Eduardo Batista colocou aqui que, vamos ver aqui o que ele colocou, futebol não existe lógica, quem jogar mais se livra, né? Então, é a opinião dele e vamos torcer aí. Grande, né? Edu. Tava na vila. Doutor Edu? É o doutor Edu. Doutor Edu. Doutor Edu tem razão sempre. O doutor Edu estava lá na porta da São Paulo, né? Até achei estranho. Falei, será que ele é São Paulino? Ele estava fazendo uma selfie lá, achei que ele estava querendo tirar um sarrinho. Falei, São Paulino descobre. Imagina o que ia rolar de gilete ali. Imagina. Ia ser navalhada para cá, navalhada para lá. Toma cuidado, seu Edu, toma cuidado. Aliás, uma questão para vocês, bem colocada pelo doutor Edu, né? O Santos foi campeão no Sub-20. Sim. Né? O Santos saiu perdendo de 3-0, conseguiu empatar e ganhou nos pênaltis. E assim sagrou-se campeão. Dessa molecada, Simino, Marcel, vocês acham que para os próximos anos a gente já pode começar a pensar em colocar eles para treinar com o time titular? Exemplo deles é o João Pedro, um garoto novo, que infelizmente perdeu a mãe também muito cedo, e já é goleiro da seleção da base. Oi? Quero ver o Nadson jogando. Nadson. Então, para vocês, assim, quem vocês acham que pode ter chance no time titular? Ô, João, olha aqui rapidinho. O Reinaldo Figueiredo achou que o Clóvis era aquele comentarista
o Morsa, não é isso? Paulo Roberto Martins, né? Quem não sabe, ele é tio do João, né, João? Meu tio. Quem não sabe, ele já foi, né? Já Tá no segundo andar, né? Mas tudo bem. Ele é casado com a tua tia, né, João? Ele é casado com a prima do meu pai. Ah, sim. É da família ali. Família. Bom, eu quero saber agora para a gente dar uma. O João fez a pergunta, né? Para a opinião de vocês. Depois eu quero já mudar um pouco aqui, fazer uma pergunta para vocês, saber a opinião de vocês. Agora, Simino e Marcel pode responder o João. Bom, acho que aí. Desculpa tomar a frente, Simino. Imagina. Eu acho que foi uma partida heróica aí da molecada, né? Quem parecia que o São Paulo poderia até fazer uma goleada estrondosa e até alguns jogadores do São Paulo acho que sentiram-se muito confortáveis ali para começar a fazer uma brincadeirinha leve durante o jogo. E, né, o Santos conseguiu ali diminuir no último minuto do primeiro tempo, praticamente, então conseguiu ali esse empate. Eu acho que até quem fez o segundo gol do Santos, o Bernardo, respondendo a pergunta do JV, é um dos jogadores aí que a gente tem alguma perspectiva que possa subir já no ano que vem, já. E como é a própria idade deles, né, sub-20, então acho que já está estourando eles. Um ou outro deve jogar, quase todos devem jogar Copa São Paulo, e eu acho que o Vojvoda pode aproveitá-los aí alguns já para o Paulista, né? Também acho. Eu quero ver o Nadson, viu? Olha, minha opinião é o seguinte, eu sou do tempo que jogador bom da base, com 15, 16 anos, estourava no profissional. Tipo Coutinho, Edu, Diego, Gabigol, só para não se alongar muito, né? Então, eu prefiro ser campeão do sub-15, até do sub-17. Ser campeão do sub-20 é mais ou menos como ver um diretor levantando a taça ao invés de levantar os jogadores levantar a taça, né? Foi uma atitude vergonhosa do diretor lá, que estava sumido, José Renato Quaresma, foi lá, levantou a taça. Um momento vergonhoso da história do Santos, né? Ao invés do destaque nesse momento deveria caber somente aos jogadores, foi lá o diretor levantar a taça. Que história é essa? Isso aí não existe. E outra coisa também, hein? O diretor lá, que tem o pai do menino, o pai lá, eu não sei se o menino levou medalha também, se não levou, estava lá também, depois fez discurso. O rapaz está sendo, digamos assim, investigado, né, processado na CIS, na Comissão Inquérito de Sindicância do Santos. Ele devia se afastar. Ele não tinha que ficar lá no campo, dando preleção, agradecendo a todos, dizendo que não é momento, que o importante é competir, não é ganhar e tal. Sabe, quando eu vejo essas coisas, eu fico assim preocupado com o futuro do clube. Porque essas pessoas, elas estão ali somente para prosseguimento de fazer carreira dentro do clube. Ao invés de pensarem na instituição, ao invés de pensar nos jogadores, ao invés de pensar no momento frágil que o Santos passa, né? E deixar os jogadores que celebrem a vitória, que eles que levantem a taça, vai lá o José Renato Quaresma, assim como o ex-jogador Léo também estava ali levantando a taça. Eu nunca vi o Zito levantando taça, eu nunca vi o Clodoaldo como diretor levantando taça, eu nunca vi o Marcelo Teixeira levantando taça. Oi? Tempos modernos, né? Não, isso aí é outra coisa, tá? Isso aí é outra coisa, mas aí fica para um outro programa. Desculpa. Não é lembrado, né? Desculpa, Simino. O cara tem que se levantar. Só para fazer um adendo sobre isso, mas o Marcelo Teixeira passou vergonha esse ano, né? Ele anunciou a contratação do Neymar em primeira mão nas redes sociais dele, né? Ele queimou a largada. Não, mas eu não sou defensor do Marcelo, né? Enquanto dirigente, respeito ele como torcedor, respeito ele como pessoa, tal, como pai de família, como empresário, como tudo. Mas como dirigente, ele não, na minha opinião, ele não é aprovado. Mas quando eu vejo esses dirigentes tomarem a frente, ainda dirigente do Santos, tomarem a frente dos jogadores e levantarem a taça,
Que história é essa? Que vergonha! E eu não vejo a mídia santista repercutindo esse tipo de situação, sabe? Isso aí sabe, o Conselho Deliberativo foi afrontado com a presença do rapaz lá no campo, tal, que nem devia estar afastado, procurando se defender na CIS, entendeu? Mas eu não sei, o Santos é assim, o Santos hoje está dessa forma, e às vezes a resposta para muitas dúvidas que nós temos, elas estão na frente de todo mundo. Estão à frente. Você não precisa frequentar o CT do Santos para saber como que está a situação do clube. Você não precisa ficar andando ali em volta da Vila Belmiro em busca de informação, frequentando o Bar do Alemão, da Social, do Joãozinho. Você não precisa. Você só precisa ver esse tipo de coisa. Isso é um absurdo, gente. Desculpe o desabafo, mas eu não podia me calar diante desse episódio. Faz parte. 20 horas, 8 minutos, temos aí mais 22 minutos de programa. Eu quero saber agora a opinião de vocês, tá? Vou começar pelo João. O Zé Ivaldo, né, João, que bateu a meta, né? E vai ser comprado pelo Santos aí, cerca de 5 milhões e 300 mil, 5 milhões e 500 mil reais. Um jogador que completou 60%, né, dos jogos no ano, e o Santos tem a obrigação agora da compra. Eu vou dar uma opinião. Não, tudo bem que não é um valor tão alto como o Santos comprou aquele Kleber Reis, eu lembro na época, acho que foi mais de 20 milhões, se não me engano. Um puta jogador, que enganador, que nem jogar bola que jogava. Não sei o que aconteceu, não fez nada, o Santos só gastou dinheiro. Eu vejo que o Zé Ivaldo ainda ele é um jogador raiz, dos poucos jogadores raiz. Aquele que vibra, entra sério mesmo, divide. É que nem a gente fala na várzea, né? É o boi louco. O cara chega mesmo, não dá moleza. Que hoje em dia a gente vê muito jogadorzinho clássico, quer sair jogando bonito, pirulinha. Não, ele dá bicão mesmo. Eu acho que assim, teve que cumprir a meta, porque é o que tinha, foi crescendo, voltou a jogar de novo. Então acho que o Santos... né, como vai ter obrigação de comprar, a gente sabe que para vender vai ser difícil, mas é manter o jogador, né? E quem sabe aí de repente ele possa se tornar aquele jogador que quando entrar faz a diferença, né? Nós chegamos a ter zagueiros assim, se eu não me engano, e não eram craques, mas era zagueiro que não dava moleza. Um deles se chama Domingos, que não era craque, mas jogou bom tempo no Santos e quando entrava representava, né? O problema do Zé Ivaldo é o que é o seguinte, ele é aquele zagueiro ou vai ou racha. Exatamente. Só que ele também ficou marcado por algumas bolas que ele perdeu e bolas que resultaram em gols. Sim. Ou bolas que resultaram num cartão vermelho e atrapalhou o time. Mas se ele focar só no arroz e feijão, você vai fazer isso daqui... Pode até ser por ser aquele zagueiro raiz mesmo, tipo, ou vai ou racha, tem que dar bicão, não sai toquinho ali. Mas ele não sei, Denis, a torcida já está um pouco o pé atrás no jogador. Eu não sei até que ponto vale a pena investir. Eu talvez investiria. Obrigado, tem que investir, não tem outra saída. Desculpe, Marcelo, deixa eu só falar. É o seguinte: nós temos que tratar jogador de futebol como mercadoria, tá? E o futebol é um balcão de negócios. Do mesmo jeito que o Santos teve que comprar ou vai ter que comprar por 5 milhões, $1 milhão, coisa e tal, o Santos depois passa o jogador para frente para um outro time, talvez com muita certeza vai perder dinheiro. Mas isso faz parte de uma gestão que não tem planejamento, não tem orçamento, não cumpre orçamento. Vocês sabiam que dia 31 de outubro foi o último dia para o comitê gestor enviar o orçamento para o ano que vem? Vocês sabem se o comitê gestor enviou o orçamento para o Conselho Fiscal para o ano que vem? Não. Então, as coisas do Santos são assim. Nós não podemos pensar
que qualquer jogador que seja contratado, ele vai ser a cereja do bolo. Não. Se o jogador resolveu por um período aí, ótimo, tá? Ótimo. Eu não vou me colocar aqui contra o jogador, não vou, mesmo porque o jogador é um trabalhador como outro qualquer. Agora, é o seguinte, o ano que vem, essa gestão que procure colocar, através dos seus contatos, o jogador em outro lugar e procure não perder muito dinheiro. Porque o Santos, nos últimos anos, é isso, é contratação de Morelos. Você sabe quanto o Santos paga hoje por mês para o Morelos, jogar lá na Colômbia? Você sabe quanto o Santos paga hoje para o Patrick, jogar lá no Atlético Paranaense? Quanto paga para o Zanocelo jogar não sei aonde? Quanto paga para esse monte de pereba jogar pelo Brasil, mundo afora? A gente não sabe. Então é isso, o futebol do Santos é isso. A gente não pode esperar grandes atitudes, grandes negociações, porque eles não são capazes. Essa que é a verdade. Isso aí. 20 horas, 13 minutos, Marcel. O Zé Ivaldo, ele tem aquela pinta de zagueiro. Assim, você olha para ele e fala, cara, esse cara é bom jogador, né? Porque né, o estilão dele. Só que ele inventa demais, né? Ele inventa demais e ele perde umas jogadas que não é para ele perder. Na força, no tranco, ele perde, né? Ele já vai inventar, às vezes acaba dando um passe errado, fazendo umas coisas aí assim, que a gente fica desacreditado. Um dos grandes problemas que teve aí foi o Santos e Mirassol, né? Que o Santos perdeu no primeiro turno. E ele foi esculachado com razão, né? Desculpa até fazer um assunto, um link paralelo, né? Às vezes o pessoal fica falando, pegando no pé do Neymar, que o Neymar azucrina os caras. Pô, mas não tem condição, né? No jogo anterior lá, que o Neymar foi até a zaga, e depois ele deu um esporro no geral, às vezes eu nem reclamo do Neymar, porque eu me sinto representado por ele. Porque tem que ter uma paciência para jogar com alguns jogadores. E o Zé Rivaldo é um deles, porque o Zé Rivaldo acha que ele é mais do que ele é. Então, como o JB falou, se ele fizesse mais o simples, né, e fizesse o básico que nós esperamos dele, um cara do porte físico dele, ganhar algumas divididas. O jogo anterior contra o... Desculpa, qual foi o jogo anterior que ele perdeu uma dividida por cima? Foi contra o próprio Palmeiras, né? Perdeu a dividida e saiu 2-1 e o Vitor Roque fez o gol. Poxa, aquela bola lá era para ele jogar o cara longe. E ele perdeu a dividida ali no lançamento do Palmeiras. Então, assim, se ele tentar, sei lá, fazer um trabalho de condicionamento físico melhor, eu acho que ele vai conseguir entregar uma coisa melhor para o ano que vem. Infelizmente foi acionada essa cláusula. E, gente, eu também não gostaria que tivesse acontecido isso, do Santos ter que comprá-lo. Mas, dentro do valor aí que vocês passaram, que eu não tinha certeza desse valor, é menos pior dos negócios que o Santos já fez durante toda a vida, né? Recentemente tem Tassiano, Patrick, tem uma série de péssimos negócios. Então o Zé Ivaldo vai até ser menos pior. O Marcel, Simini e João, o Dom Batista disse bem a real. E é verdade, veja como são as coisas, né? O Eduardo Batista falou no Santos. Contrataram 2 zagueiros para poder dispensar o Zé Ivaldo. Isso é verdade. Mas os zagueiros não deram certo, né, até o momento. E aí acabou o Zé Ivaldo voltando a ser titular. Como que são as coisas, né? Contrataram porque tinham que fazer negócio, Denis. Fala a verdade, pô. Também, mas... Tinha que fazer negócio. Entendeu? Tem que fazer negócio. Tem que fazer negócio. João? Contratou 2 estrangeiros que não se adaptaram bem. Desculpe, aí você está cometendo uma injustiça, porque o Adonis Frias jogou bem no sábado. Não foi nenhum Ramos Delgado, mas ele deu conta do recado. Não é? E vai ser assim até o final do campeonato. Sim, mas o que eu quero pegar no ponto, Simina, é o seguinte: jogador que geralmente joga lá fora, ele não pega o futebol do dia para a noite aqui. Ele tem um momento de adaptação. O Adonis tem uma adaptação melhor que o seu companheiro. Tá? E ele tá mais, vamos dizer assim, mais adaptado. Tá?
Eu acredito nisso, porque ele é o que, pelo menos, ainda joga. O paraguaio nem não consegue ainda ter um pouco de lógica. Gente, deixa eu fazer um paralelo sobre isso. Gente, dando tudo certo, Santos permanecendo na Série A, que eu acho que vai acontecer, eu acho que vamos ter mais investimentos aí, né? Porque até o Neymar pai comprou a marca do Pelé, eu acho que tem interesses maiores aparecendo já aí e novas perspectivas para nós. Mas visando esse elenco, visando tudo dando certo, eu acho que o Voivoda vai ter uma paz, fazer uma pré-temporada com um técnico decente, né? E assim, ele tá tendo dificuldade? Tá, porque ele pegou o trabalho andando, pegou jogadores capengas. Então, assim, cara, vamos torcer para dar tudo certo. O Santos conseguir fazer uma pré-temporada boa. Esses jogadores aí, muitos conseguirem fazer uma preparação física boa e entrarem no esquema do Voivoda, que eu acho que esse elenco não é de todo mal. Não é de todo mal. Mas as circunstâncias, né? De vários anos, né? Já são uns 3, 4 anos aí que um péssimo futebol, não tem tática nenhuma, não tem. Cara, eu acho que a preparação física do Santos é muito ruim, para não falar coisas piores ainda. Agora eu acho que deu uma melhoradinha. Cara, na época do Carille, o Santos treinava, um periodinho ali, olha lá, agora tá treinando mais, tal. Eu acho, então, que fazendo um trabalho sério aí com o Voivoda, fazendo uma preparação melhor, alguns jogadores que foram aí, que chegaram e não estão ainda se adaptando muito bem, como o JV pontuou, eu acho que eles ainda têm algo a acrescentar. Então, eu espero que a gente tenha uma vida mais confortável em 2026. Marcel, João e Simino. Uma coisa eu vou te falar. A pré-temporada do Santos, tá? Eu quero deixar bem claro. A temporada vai ser curta, porque, se vocês não sabem, né, o Campeonato Brasileiro começa no final de janeiro, se eu não me engano, finalzinho de janeiro. Então nós vamos estar com o Paulista e já o Brasileiro junto. Se eu não me engano, vai ser o Paulista no final de semana e o Brasileiro no meio de semana. Se eu não me engano, vai ser isso. Então, eu acho que o Santos já deveria, nós estamos no dia 17, o Santos deveria, quando entrar lá no comecinho de dezembro, primeira semana de dezembro, o Santos já deveria ter pelo menos uns 2, 3 nomes já para pensar em contratar para estrear, já fazer a pré-temporada com o Santos, né? E já poder estrear no Campeonato Paulista. Porque se for esperar começar o Campeonato Paulista para contratar, vai começar tudo errado de novo. Ou não? 28 de janeiro vai começar o Brasileirão e vai ter a 2 de dezembro. Tudo. Então vai contratar quando? Já era para estar contratando. Começar, ou melhor, pensar em contratar. Entendeu? Vai trazer quem? Vai trazer 3, 4 jogadores de nível Série A? Vamos. Mas não tem como. Tem como. Por exemplo, hoje a notícia que está circulando aí que o Santos, dando tudo certo, permanecendo na Série A, o Neymar renova. Mas não tem como o Santos fazer contratações visando 2026 se o Santos não fechar 2025. Então, assim, é complicado, cara. É complicado demais. É complicado demais. Marcelo, eu estou dizendo assim, no sentido de ter aqui um nome, falar assim, não, eu tenho aqui, ó, tenho 5 nomes. Tá aqui, ó. Aí, já pensando, vamos trabalhar esse, mas se planejar, o Voivoda falar, não, calma aí, legal, vamos trabalhar, eu preciso desses 5 nomes aqui pro Paulista. Pronto. Olha, eu acho que até tem, acho que o Voivoda até tem já alguns nomes que ele queira aí, mas tem que ver, tem que ter esse final feliz aí pro Santos, né? Tem que ter o feliz ano novo. Sim. Eu acho que, infelizmente, a gente não pode esperar muito dos dirigentes, que esses que estão aí, não dá para esperar nada. Os jogadores vão chegar, quem chegar vai chegar já com o campeonato em andamento, entendeu? O Santos vai pegar a xepa, vai pegar a raspa, né, do tacho, aqueles jogadores que ninguém quiser, que não acertar com ninguém, alguém vai empurrar para cima do Santos. Eu não espero nada. É por isso que eu sou um grande incentivador da base do Santos, mas da base do Sub-15, mesmo do Sub-17. Né? Agora, eu espero, né, que boa parte desse elenco campeão do Sub-20, exceto lá o filho do dirigente, que esse aí não tem condição nenhuma de jogar,
Mas, aliás, amanhã ele completa 18 anos. Eu espero que algum desses jogadores que se tornaram campeão, eles possam fazer parte do elenco do ano que vem. Porque se a gente não criar essa mentalidade, não vai ser desculpe, não vai ser um Zé Ivaldo da vida, um Frias, um Lautaro Dias, que vão resolver os nossos problemas. Os nossos problemas, historicamente, são resolvidos em casa, né? Com a base. Então, eu acho que se a gente levasse a sério a base, né? Se a gente levasse a sério essa transição de jogadores do amador para o profissional, eu acho que seria muito mais lucrativo. Mas como você disse mesmo, Simino, é muito interesse. Se a gente pega uma história aí que é muito famosa aqui do Santos, a história do zagueiro Alex, poxa, o Alex estava... Vamos fazer uma forma lúdica e rápida para todo mundo relembrar, né? Que quem não sabe conhecer a história. O Alex estava ali caminhando, cabisbaixo. Já tinha esvaziado o armário. Já tinha acabado de ser dispensado, né? Do time do Santos de base. E aí o Leão estava precisando de alguém para completar o rachão. Falou: vem cá, moleque, vem cá, joga de quê? Zagueiro. Vem cá, completa aqui. Aí fez um ótimo jogo. Aí no fim do jogo perguntou: o que tu vai fazer amanhã? Vou embora, né? Me dispensaram. Não. Passa lá na sala do fulano de tal que tu vai assinar contrato. E o moleque despontou e foi um baita zagueiro. E era para ser jogador de Copa do Mundo. Só que as lesões acabaram, né? Que atrapalharam muito ele. Mas é isso. O Santos pega alguns jogadores. A avaliação parece que não existe uma avaliação assim. Sabe por quê, Marcelo? Porque o Santista não cobra. Existe avaliação. O Santista não cobra. O Santista prefere ir lá atrás do banco do Palmeiras e encher o saco dos caras do que ir lá no segundo andar no Santos, na Vila Belmiro. Entendeu? Não estou falando de violência, hein? Pelo amor de Deus, não é violência. Estou falando de cobrança. Sabe? O cara que está dirigente do Santos não pode ter vida fácil. Não pode ter, sabe, moleza, sabe? Ele tem que ser cobrado dia e noite. Olha, isso é um paralelo, desculpa, com o que você está falando. A Leila é, multicampeã e toda hora estão hostilizando ela. Nossa. O próprio técnico do Palmeiras, multicampeão, e a torcida enche o saco do cara. Eu acho que eles passam do tom, mas tem que ser assim mesmo, tem que ter cobrança. Eu tenho uns amigos no site lá da mídia palmeirense, Turma do Amendoim, são todos os meus amigos. Eles toda live eles cobram, fora Abel Ferreira, fora Leila Pereira, fora não sei quem, fora esse, fora aquele, sabe? Nossa, eles mal. Sabe? O Santista parece que endeusa o cara que tá no Santos, ou sei lá o quê. É muito torcedor Nutella. Não, mas assim... O Santos criou muitos torcedores Nutella que se acomodaram com o que o Santos vive hoje. Eles não brigam pelo Santos, para o Santos melhorar, para o Santos ter outra. Então, eles acomodaram. Então, infelizmente, hoje, a gente vive isso não só por culpa... os jogadores não têm culpa, eles não pediram para ver. Então, são más gestões, dirigentes de futebol que não entendem de futebol, departamento médico responsável que não é médico, e assim foi um monte de coisa que aconteceu durante 5 anos. Contratou jogador com o joelho bichado que não tinha condição de jogar. Eu cantei essa bola aqui várias vezes, o João sabe disso, desde a época, e eu falei, ele não vai ser aprovado, ele não pode ser aprovado. E acabou sendo aprovado, mas todo mundo sabe como. Então, assim, é triste, né, ver que o Santos tudo tá bom, não tem pressão, entendeu? Agora, o que a torcida fez, o que a torcida tá fazendo nesse último jogo, show de bola. Espero que continuem sem violência, mas que continue mesmo ali naquela parte da geral Nutella. Eu vou até dar o nome de geral Nutella. Quem sabe pode virar um caldeirão ali mesmo, voltar a ser a geral mesmo fervorosa, né? Porque, por enquanto, para mim, é a geral Nutella. Bom, nosso tempo está acabando. Simino, obrigado mais uma vez. Boa noite. Espero que você volte novamente aí a participar com a gente.
Muito obrigado, Denis, obrigado, João. Prazer, Marcel, ter feito a live com você. Eu insisto, né? Eu acho que a gente tem que cobrar, a gente não pode dar moleza para esses dirigentes aí, principalmente quem conhece um por um como a gente conhece, tá? Como a gente sabe o interesse de cada um. Seu José Renato Quaresma quer ser candidato a presidente do Santos, por isso que levantou a taça ontem lá, quer ficar em evidência e coisa do tipo, sabe? Enquanto o Santos for tratado dessa forma, fica difícil, sabe? Fica difícil. Eu como não tenho nenhuma pretensão política no Santos, mesmo porque vocês sabem muito bem que, na minha opinião, a eleição no Santos é caso de polícia. Então, eu estou fora disso, eu acho que o Santos tem que se acertar com o futuro e espero que essa compra da marca Pelé por conta da família do Neymar, ela pode dar um alento aí na questão de futuro, de investidores que possam se interessar pelo Santos e tornar o Santos talvez um novo player no futebol mundial. Obrigado, Cimino. Marcel, seu destaque final, boa noite, obrigado mais uma vez. Volte sempre. Boa noite, muito obrigado pelo convite mais uma vez, Denis, JV, prazer em conhecer Clóvis, Cimino. Bom, destaque final, espero mesmo que o Santos tire as forças aí dos jogadores que tem, né? Não estamos numa posição melhor na tabela porque foi tudo ajeitado às pressas aí, né? E eu acho que há uma evolução com o trabalho do Vojvoda. E eu acho que a gente tem chance de ganhar, sim, do Mirassol, né? Se ganhar vai ser extraordinário, mas se não ganhar pelo menos um pontinho, eu acho que o Santos tem que fazer uma festa de novo, tem que pressionar, e tem que pressionar também os adversários com respeito, lógico, e tem que transformar a Vila em um caldeirão, um inferno, o adjetivo que vocês quiserem, só que os caras têm que voltar a ficarem incomodados aqui, porque tem jogos aí que virou a casa da mãe Joana, e isso não pode acontecer. O Santos tem que ter aquela garantia. O que o Mirassol está fazendo esse ano é o que o Santos fez a vida inteira, de pegar e garantir boas classificações só na Vila, tipo, ganhava 15 jogos na Vila e nós sabíamos que qualquer um que vinha aqui deitava. Então a gente tem que voltar a fazer isso, a Vila ser temida e incomodar os adversários. É isso, gente. Obrigado, Marcel. João, boa noite, seu destaque final. Meu destaque final vai para quarta-feira, Vila Belmiro, já respondendo ao Ricardo Carvalho também, que sempre está conosco. Assim, já a venda por ingresso já estava quase esgotada, quase as pessoas já estavam clamando. Acredito eu que vai bater a meta igual foi o último jogo, na casa dos 14 mil torcedores, na Vila Belmiro. Boa noite, Cimino. Boa noite, Marcel. Esperamos que quarta-feira o Santos faça mais um resultado positivo, mais uma batalha para aí sim ter tranquilidade. Eu imagino que 45 salva com tranquilidade mesmo, 45 para mim, que aí você está tranquilo de vez. Obrigado, João. Obrigado, Cimino. Obrigado, Marcel. Obrigado a você que participou com a gente aí até agora, né, acompanhando aí para falar sobre o Futebol Clube. Obrigado pela audiência. E eu vou deixar o destaque final, vai ser Neymar, né, comprou a marca Pelé por 100 milhões, no meu ver. Muito baixo valor. Eu acho que a marca Pelé tem um valor mundial e por toda a história, eu acho que o Santos, né, os detentores da marca, não lembro, tem a ver, eu não lembro agora quem foi que fez essa venda, deveria ter valorizado, né, porque estou falando de Pelé. Eu acho que fora do Brasil, outras pessoas de outros países devem estar indignados por apenas ter sido arrebatada por 100 milhões de reais. Né? Esse é meu destaque final, que o Neymar caiu como melzinho na chupeta. Ele vai explorar e vai ganhar
10 vezes mais ou até muito mais do que isso. Essa é a minha opinião. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem. Tchau, pessoal. Obrigado.